prazer que estou aqui novamente, voltando para ministrar a aula, né, de educação à distância. E hoje nós vamos continuar ainda falando sobre classificação de cadeias carbônicas. A gente iniciou, mas aí não deu tempo para a gente ver tudo e hoje a gente vai terminar, certo? Então, nós vimos que as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas. Elas são abertas e, consequentemente, vão receber um nome específico, que são chamados de acíclicas, certo? Então, as cadeias carbônicas abertas, né, aquelas que possuem duas extremidades, ela recebe a denominação de acíclica. E hoje nós vamos estudar essas cadeias acíclicas. Então, nós vamos ver tipos de cadeias normais e ramificadas, certo? Então, pessoal, nós temos as cadeias normais e as cadeias ramificadas. Então, quando é que eu tenho uma cadeia normal? Quando não apresento ou apresenta ramificações. Outra característica para ela ser normal, ela só pode apresentar carbonos primários e secundários, certo? Então, se ela apresentar carbono primário e secundário, ela é o quê? Normal. Se ela não apresentar ramificação, ela vai ser o quê? Normal. Eu vou colocar aqui um exemplo. Ó, colocar uma cadeia com 4 carbonos. E aí ela vai apresentar o quê? Eu vou colocar só ligações simples. Certo? Só ligações simples. E aí eu vou querer classificar essa cadeia. Quando ela apresentar alguma ramificação, partindo dela surge algum ramo, algum carbono para cima ou para baixo, não, ela é uma sequência reta. Então, ela é o quê? Normal. Vamos ver, ela apresenta carbono primário, ó, 2 carbonos primários. Então, pessoal, para ela ser considerada uma cadeia ramificada, nessa cadeia tem que partir ramos ou ramificações, certo? Ou seja, a partir da minha sequência de carbonos, vai aparecer o quê? Os ramos, outros compostos de carbono, certo? Para a minha cadeia ser ramificada. Então, ela tem que apresentar ramificações. Como também, pessoal, ela tem que apresentar carbono terciário e quaternário, certo? Terciário e quaternário. Como assim? Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar bom para vocês, certo? Não tem essa sequência de carbonos aqui? Estão vendo? Pronto. Aí, assim, eu quero uma cadeia, eu quero que minha cadeia ela seja ramificada. Então, o que é que acontece? Ó, a partir daqui, certo? Da minha sequência de carbono, vai surgir um ramo ou uma ramificação, CH3, por exemplo. De 1, 2, 3, 4, está estabilizado. Então, minha sequência de carbonos é essa, certo? Um composto, né? Atrelado à minha sequência de carbonos, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, vamos conferir se realmente ela é uma cadeia normal ou ramificada. Ela apresenta carbono primário, certo? O outro primário aqui, 2 secundários e apresenta um carbono o quê? Ó, terciário, correção. Ó, aqui não é 2 secundários, aqui é um secundário e um terciário. Então, ela apresenta um carbono terciário. Se ela apresenta um carbono terciário, ela é o quê? Ramificada, certo? Então, se, né, na minha sequência de carbonos, apresentar carbonos terciários e quaternários, então, minha cadeia ela é dita ramificada.
Ou seja, surgiu ramos. Por exemplo, um pé de pau, certo? Nós temos um pé de pau. E aí temos os galhos, certo? O pé de pau a parte reta, certo? E os galhos seriam o quê? Seriam os ramos. Seria o que ficou anexado à minha parte reta, ok? Então, nesse sentido, a ramificação que surgiu, que seriam as folhas, que se for numa sequência de carbonos, vai surgir os carbonos, Bom, meus amores, continuando. Então, vocês viram que aqui no quadro eu coloquei o que era saturado e insaturado, homogêneo e heterogêneo. Isso aí a gente já viu no bimestre passado. Então, a cadeia carbônica, para ela ser considerada saturada, ela tem que apresentar somente ligações do tipo simples. Para ela ser insaturada, ela tem que apresentar ligações do tipo dupla e do tipo tripla, certo? Para ela ser homogênea, ela só pode apresentar na sua sequência de carbono somente átomos de carbono, certo? Para ela ser heterogênea, ela tem que apresentar átomos diferentemente de carbono, como oxigênio, nitrogênio, flúor, como por exemplo aqui, ó, oxigênio, nitrogênio, flúor, e assim sucessivamente. Tem enxofre, certo? Mas em maior quantidade ela vai apresentar o oxigênio, certo? Então, eles até chamam esses elementos aqui de heteroátomos, certo? Então, pergunta, o que são cadeias homogêneas? Que não apresentam heteroátomos. O que são cadeias heterogêneas? Que apresentam heteroátomos. Aqui é só para lembrar um pouquinho para vocês. Então, a gente termina essa classificação, que aqui elas também são chamadas de acíclicas, certo? Acíclica ou aberta. Então, quando vocês verem o nome acíclica ou aberta, né? Acíclica, certo? Acíclica ou aberta. Então, quando vocês verem o nome acíclica ou aberta, né? Acíclica é igual a aberta, significa a mesma coisa. Então, elas podem ser saturadas e insaturadas, homogêneas e heterogêneas, normais e ramificadas, certo?